Bom dia! Hoje é sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. Estamos aqui para o nosso último dia de meditações da semana, logo de manhã. Livro O Segredo do Contentamento, capítulo 5, Encontrando Contentamento na Aflição, último ponto, ponto 4. Encontramos contentamento quando buscamos o bem dos outros em meio à nossa aflição. Em quarto lugar, encontramos contentamento quando buscamos o bem de outras pessoas, mesmo em meio à nossa aflição. Quando paramos e olhamos o quadro maior de Filipenses 1, de 12 a 18, fica claro que Paulo escreveu esse trecho para consolar e reanimar os filipenses. Eles estão preocupados com a situação de Paulo, estão experimentando angústia, mas Paulo escreve para lhes dizer que Deus tem tudo sob controle e que não precisam se preocupar com ele. Podemos ter uma boa ideia do que havia no coração de Paulo ao ler os versículos 19 a 26, quando ele contempla seu próprio futuro, especialmente no que diz respeito à sua atual prisão. Ela terminará em morte ou libertação. Vemos seu maior desejo no verso 20, que pela morte ou pela vida, Cristo seja honrado em seu corpo. Mas então vemos dois desejos conflitantes. Um é o de dar continuidade ao seu ministério nessa vida. O outro é partir e estar com Cristo, que, segundo Paulo, é incomparavelmente melhor. Versículo 23. Por fim, ele se dispõe a abrir mão desse desejo pessoal em favor dos filipenses, pois para o progresso deles na fé é mais necessário que Paulo permaneça na carne. Versículos 24 a 26. A paixão ardente de Paulo era pela glória de Cristo e pelo bem espiritual daqueles que estavam sob o seu cuidado. Vez após vez, seu ministério confirma isso. Seu contentamento brota de um coração que bate por amor às pessoas. Um ministro amigo meu disse certa vez que quando ele fica abatido e desanimado, sai para visitar algumas pessoas e ministrar a elas. Essas visitas o fazem tirar os olhos de si mesmo e o impedem de ficar preocupado com seus próprios problemas. Aqueles que estão no ministério podem testemunhar que muitas vezes que tiveram que consolar santos em leito de morte, acabaram sendo encorajados e animados pela fé e pelo testemunho daqueles irmãos. O santo em aflição frequentemente se torna fonte de consolo e encorajamento a outros. Charles Simeon foi pastor da Igreja da Trindade, em Cambridge, Inglaterra, por 54 anos. Ele enfrentou muitas dificuldades, incluindo a rejeição inicial da congregação. Por 12 anos, eles passavam correntes nos bancos, de modo que Simon era obrigado a pregar para aqueles que ficavam de pé nos corredores e na parte de trás do templo. Simon morreu após uma longa e difícil batalha contra uma enfermidade. 3 semanas antes de sua morte, alguns familiares se reuniram em volta de sua cama. As palavras de Simon registradas na ocasião foram: "A infinita sabedoria preparou todas as coisas com infinito amor, e um poder infinito me capacita a descansar nesse amor. Estou nas mãos queridas do Pai. Tudo está seguro. Quando olho para Ele, não vejo nada além de fidelidade, imutabilidade e verdade, e tenho a mais doce paz. Não poderia ter paz maior." Em meio à sua luta, Simon encorajou aqueles que estavam ao seu redor com sua inabalável fé na soberania, no amor e na bondade de Deus. Podemos acrescentar um último ponto que parece estar implícito no testemunho de Paulo e que verificamos também no testemunho de outros santos que sofreram. Para encontrarmos contentamento no sofrimento, precisamos reconhecer e ativamente trazer à memória a bondade de Deus em meio à nossa aflição. Deus é um Pai amoroso que se importa com seus filhos. Ele não nos promete uma vida sem problemas. Ele até aflige seus filhos quando julga necessário. Portanto, precisamos lembrar que Deus é bom e trabalha para o bem de seus filhos. Ao longo dos séculos, os cristãos têm encontrado grande consolo em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Isso inclui o sofrimento e as dificuldades. O contexto mais amplo de Romanos 8 revela que é exatamente isso que o texto quer dizer. Em Romanos 8,17, Paulo diz que somos co-herdeiros com Cristo.
Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Como indica o versículo 18, todo o trecho seguinte é uma reflexão sobre os sofrimentos do tempo presente. Nesta era, os crentes, bem como toda a criação, gemem, aguardando a redenção final. Versículo 23. A vida presente, portanto, é uma mistura de sofrimento e esperança. Versículo 24. A atividade do Espírito, ajudando-nos em nossas fraquezas, é fonte de esperança. Mas, acima de tudo, a esperança do crente está arraigada na obra de Deus, predestinando, chamando, justificando e glorificando. Versículos 29 a 30. Romanos 8 conclui com uma passagem gloriosa que proclama que Deus é por nós, que aquele que não poupou seu próprio Filho nos dará livremente todas as coisas e que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas todas essas afirmações têm como pano de fundo os sofrimentos presentes. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Versículos 35 a 37. É dentro desse contexto mais amplo que Paulo faz a declaração de Romanos 8, 28, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta é: acreditamos nisso? Acreditamos que nossas dificuldades, nosso sofrimento, nossa dor cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? É claro que bem não significa tranquilidade ou ausência de sofrimento. Os propósitos de Deus, porém, têm como alvo nosso bem espiritual, qualquer que seja o caminho físico ou emocional que conduz a ele. O hino do século XVII, Tudo que Deus me deu ordena é bom, capta com perfeição a essência dessa verdade bíblica. Tudo que meu Deus ordena é bom. Sua santidade e sua vontade permanece. Descansarei, faça ele o que quiser, e seguirei para onde me guiar. Ele é o meu Deus, ainda que esteja em trevas, ele me sustém, não cairei. Portanto, a ele tudo entregarei. Tudo que meu Deus ordena é bom, ele nunca me enganará. Conduz-me pelo caminho certo, sei que não me deixará. Recebo, contente o que ele me enviar. Sua mão pode retirar minha aflição, com paciência pelo dia dele vou aguardar. Tudo que meu Deus ordena é bom, embora o cálice que agora bebo pareça amargo a meu fraco coração. Eu o recebo sem hesitar. Meu Deus é verdadeiro. A cada manhã, um doce conforto há de encher meu coração, e a dor e a tristeza partirão. Tudo que meu Deus ordena é bom, e é nisso que eu me apego. Embora me venham tristeza, necessidade ou morte, não estou abandonado. Meu Pai me cerca com seu cuidado. Ele me sustém para que eu não caia, e assim a Ele tudo entregarei. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é por nós. Essa é a mensagem consistente da Bíblia. Fique contente na aflição. Que capítulo esse, não é mesmo? Que encerramento. Deus é Deus. Ele está no controle da nossa vida e nós precisamos tão somente descansar nos seus braços e saber que Ele está à frente de tudo. Mas nós vamos terminar a nossa semana com a nossa discussão aqui do capítulo. Número 1. Qual a importância de se desenvolver as perspectivas de que as aflições e os sofrimentos são inevitáveis? Por quê? Eu acho que é muito importante que a gente termine esse ponto aqui do livro pensando nisso. Deus, as aflições, elas são inevitáveis, ponto. Ou seja, eu não vou ficar olhando para o outro, eu não vou ficar olhando para o meu vizinho, para a minha amiga, para o meu amigo, para o outro que está lá. Não, eu vou olhar para o Senhor, sabendo que todos nós, todos os seres humanos, passam por aflições. Então, por isso que eu não posso me desesperar. Ele chega para todos, né? As aflições, elas chegam para todos. E nós precisamos entender isso. Faz parte da nossa vida. Número 2. Quando você olha para o que já passou em sua vida, você consegue pensar em alguma época específica de dificuldades ou decepções que mais tarde reconheceu como misericórdias de Deus? Como desenvolver essa perspectiva em meio às nossas provações?
Eu tenho passado bastante por isso. Talvez você possa analisar a sua vida e pensar aquilo que você já passou, momentos, épocas em que foram difíceis, algumas aflições que você teve, decepções talvez e tantas outras coisas, mas que hoje você entende que passar por aquele momento foi necessário para que hoje você estivesse melhor em algumas situações. Nossa, Dani, como assim? Sim, algumas coisas ruins que acontecem na nossa vida contribuem também para o nosso bem. É isso que a palavra de Deus diz. Todas as coisas cooperam, não só as ruins, como as boas também. Então é um ponto para a gente pensar e refletir sobre as provações. Nem sempre elas nos reprovam. Muitas vezes, e a maioria das vezes, é para nossa aprovação. Número 3. Você concorda que o sofrimento pode vir tanto de homens maus quanto de Deus para o nosso bem? Muitas pessoas afirmam que Deus permite o sofrimento, mas não o traz, porque o sofrimento é um mal e Deus não pode fazer o mal. Como você responderia a essa pergunta? Eu creio assim: Deus criou o homem, ponto. Criou o homem à sua imagem e semelhança, ponto. Mas teve algo terrível que afastou o homem de Deus, de ser igual a Deus em essência, não só nos seus atributos, mas a essência de não pecar. O pecado, a partir do momento que Adão e Eva pecaram, aquela separação trouxe morte espiritual, eterna, física. Então, a partir dali, quebrou-se o elo. A humanidade jaz no maligno. O pecado governa o coração do homem. E por isso que nós precisamos de Jesus. Quando a gente fala, Deus, eu sou pecadora, eu preciso do Senhor na minha vida e só Jesus pode mudar o meu estado. É isso que a gente está falando. Só existe um caminho, um Salvador, uma oportunidade de reatarmos a nossa comunhão com Deus, que é através de Jesus. Então, por isso, não tem como pensar em não sofrimento. Depois que o pecado entrou no mundo, o sofrimento é uma coisa certa. E não é porque Deus criou o sofrimento. O pecado trouxe essa consequência de sofrermos. Então, por isso, nós precisamos pensar e avaliar a nossa vida com esse âmbito, né? Do que o pecado nós escolhemos. E as escolhas são inevitáveis na nossa vida. Número 4. Como fazer separação entre identificar o bem que Deus faz e traz por meio de sofrimento e desenvolver uma atitude masoquista que tem prazer no sofrimento? Eu acho que são duas coisas distintas, né? O masoquismo é uma coisa ruim, porque você fica ali martelando aquilo, se matando, se autoflagelando. E quando você entende que o sofrimento está cooperando para o seu crescimento, é bênção, é misericórdia de Deus, como a gente aprendeu. Então nós precisamos olhar para o sofrimento não na essência dele. Ai, que horrível, que horror, como está doendo, como está sofrendo, como está machucando. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com o sofrimento? Eu acho que essa tem que ser a nossa reflexão. E para encerrar, você já conheceu, você já conheceu pessoas que sofreram muito, mas que continuaram buscando a vontade de Cristo e o serviram no sofrimento? Pare agora e ore pela graça de Deus para seguir os passos dessas pessoas. Queridos, muitos dos nossos irmãos em Cristo, Paulo foi o nosso exemplo aqui do capítulo, tantos homens de Deus que Deus chamou para a obra, para falar do amor dele, foram pessoas que sofreram. Então, eu e você não estamos imunes a isso. Se nós amamos ao Senhor, se nós temos um coração voltado a Ele, nós precisamos entender de que o Senhor quer nos ajudar no sofrimento. Ele faz parte do nosso crescimento e da nossa dependência dele. Então, não é masoquismo, é tão somente ensinamento. Nós estamos aprendendo com o nosso Deus e reconhecendo que Ele é o maioral e nós não somos nada, que precisamos dele para tudo. Quando está tudo bem na nossa vida, dificilmente a gente se volta para o Senhor. Então, que Ele nos ajude, por graça e misericórdia, a contemplarmos a alegria do sofrimento. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, por esse tempo, por essa semana tão abençoada. Quantos ensinamentos da tua palavra, através do nosso irmão, através da própria Bíblia, e tantas coisas nós desenvolvemos, Pai, fruto do teu amor e da tua misericórdia. Abençoe as minhas queridas, Pai. Traga cada uma de nós, nos nossos corações, a alegria de pertencermos ao Senhor,
mesmo em meio aos dias terríveis, mesmo em meio aos dias difíceis. E nós clamamos por misericórdia, sim, porque o Senhor é o Deus que pode nos socorrer. Clamamos pela Ucrânia, clamamos, ó Deus, pela Rússia, em nome de Jesus. O Senhor pode cessar qualquer guerra, porque todo o poder está nas mãos do Senhor. E nós confiamos a Ti o nosso final de semana, o restante das nossas vidas, porque tudo, Deus, é para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridas. Deus te abençoe. Um ótimo tempo em família e de descanso. E até segunda-feira, se o Senhor nos permitir. Tchau. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está